Dr. Rogério Licastro Torres de Melo, vice-presidente para a área civil da Comissão de Direitos e Prerrogativas e orador desta sessão. E agora passaremos à escuta do orador Rogério Licastro Torres de Melo. Eu tenho aqui um dever, porque uma oração, na verdade, ela é uma conversa. Orar é conversar. A oração que se faz em relação aos desagravados de hoje, e sobretudo os desagravados que dizem respeito à área civil, eu me refiro aqui à doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, doutora Sabrina Cardoso da Silva Alves, doutores Bruno Botilieri Freitas Costa e Allan Kardec Campos Iglesias, doutor Lázaro Martins de Souza Filho, doutores Elvis Aparecido de Camargo e Simone Mendes Godinho. Essa oração é uma conversa com os senhores, com todos os colegas aqui, e também é uma conversa comigo, porque o que aconteceu com os senhores se projeta sobre mim como advogado civilista. Saúdo e parabenizo aqui a presidente Patrícia Vanzolini pela presidência que vem exercendo. Uma ordem inclusiva, uma ordem plural, uma ordem com portas abertas e uma ordem, sobretudo, sem recalques. Uma ordem sem recalques, uma ordem que as campanhas têm fim. E somos todos advogados no dia seguinte às eleições. Nós somos todos os mesmos advogados que éramos na véspera das eleições. Saúdo meu presidente, doutor Pacheco, que tem exercido uma presença muito humana da Comissão de Prerrogativas. E saúdo os meus pares que integram a mesa. Meus caros, a primeira homenagem que se deve fazer aos desagravados de hoje diz respeito à iniciativa de conduzir à classe, de conduzir à ordem, a notícia de um agravo que sofreram. Isso já foi dito aqui da tribuna, mas me permito reiterar. Neste momento, na companhia de tantos colegas, eu revelo a minha alegria de haver sido presenteado, e essa é a palavra, presenteado, pela nossa OAB, com a difícil e delicada tarefa de realizar a oração de desagravo público em honra dos nobres colegas desagravados. Hoje desagravados, mas que, em passado recente, foram gravemente ofendidos em suas prerrogativas profissionais, na presença de terceiros e dos próprios clientes, o que torna o agravo algo ainda mais maldoso, e de maldade nós estamos falando. Não é só desrespeito, é maldade. O agravo constitui uma maldade, não só contra um advogado. O advogado é a primeira camada vítima dessa maldade. Mas a segunda camada é o ser humano. O ser humano que volta para casa não é só o advogado. O advogado que volta para casa, uma vez agravado, ele traz consigo o ser humano que antecede o agravado, o advogado agravado. Então, quando se comete um agravo, se maltrata alguém. Isso revela um sentimento muito rasteiro de quem cometeu o agravo. Isso não pode passar em brancas nuvens, porque não se trata mal ninguém. Não se trata mal ninguém. Muito menos no exercício de uma profissão. Muito menos perante o seu constituinte, porque isso envergonha o advogado. Nós vimos situações aqui da tribuna em que advogados que foram gravemente agravados em comarcas pequenas se tornaram verdadeiros proscritos por conta do agravo que sofreram. Se tornaram uma espécie de profissionais leprosos que ninguém podia contratar, porque se contratasse perdia a causa nas mãos daquele juiz agravante. Então vejam a relevância de conduzir um agravo, o menor que for, ao conhecimento desta casa. Merece toda a homenagem à postura do advogado agravado que conduziu a esta casa a denúncia sobre o agravo que sofreu. E a ordem, como não poderia deixar de ser, ela está presente. Nem sempre no tempo que queremos. Isso não depende, muitas vezes, das pessoas de uma gestão ou de outra gestão. As coisas não acontecem, muitas vezes, nos tempos que queremos. Mas acontecem. Nós não podemos negar que aconteceram. O desagravo aconteceu e os desagravos acontecem. Devem ser rápidos, devem ser céleres, devem ser imediatos. Às vezes não é possível, mas não se pode minorar o desagravo porque ele não foi ao seu tempo devido. Ele está acontecendo. Hoje está acontecendo. E é na cerimônia de desagravo que se vê a força da nobre classe dos advogados. É na cerimônia de desagravo que nós mostramos que nós não toleramos menoscabo à nossa pessoa, à nossa profissão. As duas coisas sempre juntas, a pessoa e a profissão, são indissociáveis.
A ordem, na defesa das prerrogativas dos advogados ofendidos, preserva direitos dos... E é interessante notar que a ordem, quando processa um pedido de desagravo, ela preserva direitos de defesa dos próprios desrespeitadores, dos próprios agravadores. Direitos que são preservados a estes, que estes mesmos desrespeitaram, muitas vezes, em relação a quem foi agravado. E é assim que há de ser. Demos, falo enquanto advogado, integrante da ordem, damos e daremos o exemplo de que excesso não se combate com excesso, senão com legalidade e equilíbrio. E assim age sempre o nosso Conselho de Prerrogativas. E assim age nossa OAB. O ignominioso cala-boca aqui não tem vez, nem em relação ao agravante, que constitui advogado, que comparece à sessão de julgamento do pedido de desagravo, que se defende, que tem fala respeitada e que muitas vezes interfere, inclusive, em termos técnicos, no julgamento do pedido de desagravo que foi formulado em seu desfavor. Então, a ordem dá o exemplo. A ordem dá o exemplo de como as coisas devem funcionar de maneira sadia num Estado que, por lei, é de direito. Que, por lei constitucional, é de direito. Dito isso, meus caros, eu quero... não vou me debruçar sobre os casos concretos, depois eu falo um pouquinho sobre eles, mas eu quero, aí sim, ingressar na oração, na fala, no diálogo entre nós, sobre o que nós fazemos no dia a dia, sobre o que é a nossa advocacia. A advocacia, queiramos nós ou não, é a profissão que se exerce, em muitas e muitas situações, de maneira solitária. É uma profissão solitária. Não há necessariamente uma crítica no que ora se diz. Há uma constatação. É uma característica inerente à profissão que tomamos como nossa missão de vida, a solidão. Não me refiro somente à solidão física. Essa, talvez, seja a mais simples de conhecer e perceber no cotidiano do advogado. Basta que notemos que a maioria dos advogados e advogadas exerce a advocacia no Brasil em caráter individual, em sociedades individuais ou como pessoas físicas mesmo, usando o Brasil afora, haja vista o por vezes impossível valor de se manter um escritório, usando o quê? As salas da ordem para advogar, usando os espaços de trabalho coletivo, as mesas de cafés, de lanchonetes, para atuar, conversar com clientes, entender causas, redigir suas petições. O advogado padrão brasileiro, de hoje, carrega seu escritório num telefone celular, carrega sua carteira de clientes num celular, carrega seus objetivos no celular, carrega as suas agruras, as suas tristezas em um telefone celular, que se converteu no repositório de tudo o que importa para essa profissão, que é meio que nômade atualmente. Nós somos nômades como profissionais. Somos, no mais das vezes, nosso escritório em trânsito. Mas essa é a solidão física da advocacia, que é a que menos importa. A solidão física é a que menos importa. A solidão que me incomoda é outra. E é a que mais marcante na advocacia. É a espiritual, a moral. A solidão que necessariamente se debruça sobre o causídico e a causídica quando se faz necessário comunicar ao cliente de uma decisão desfavorável. A solidão de uma condenação inesperada e errada. A solidão da perda da guarda de um filho por uma decisão que não foi pautada em provas bem apreciadas. A solidão de uma execução de crédito frustrada por anos de letargia forense. É doída também a solidão que acompanha nossos passos quando saímos de uma corte após um descuidado julgamento colegiado de um recurso em que simplesmente não se debateu nada da causa. Não se ouviu o que falamos da tribuna e foram dedicados a nós apenas olhares de enfado e ouvidos burocraticamente displicentes, como se fôssemos seres abjetos na tribuna, trajando uma beca. É dessa desafiadora solidão que trato neste momento, a espiritual. Exercemos uma profissão que nos compele a tomar decisões sozinhos, a enfrentar sozinhos as mais variadas antipatias, a vivenciar solitariamente as mais intensas tristezas que uma causa mal julgada pode proporcionar. E o que fazemos nesses agudos momentos de aflição na defesa de interesses alheios? Momentos de aflição na defesa de interesses alheios. Não nossos, alheios. Somos obrigados ao monólogo de sempre, ao solilóquio de sempre.
conversando conosco com o espelho sobre como superar um instante de desesperança. Nós conversamos conosco. O que faço? A reflexão pós-decisão desfavorável. Como saio dessa? Em que errei? Na verdade, talvez nem tenhamos errado. A decisão em si é errada. Mas a solidão é nossa. Quem comunica o erro ao cliente, o porta-voz do mau serviço, somos nós. Do mau julgamento, somos nós. Isso é solidão, é solitário demais. Somente nós, advogados, sabemos a agudez dessa solidão, gerada pela imensa responsabilidade de uma profissão que, na realidade, consiste em uma vida dedicada a nos preocuparmos com os problemas alheios, relegando os nossos próprios problemas a um segundo plano, a uma segunda camada de relevância. E como fazemos isso com frequência? Minha esposa Patrícia está aqui, sabe? Não é advogada, mas sente na pele o peso da advocacia. E como fazemos isso com frequência? Tratamos das tristezas e infelicidades alheias, negligenciando as nossas próprias. Somos serralheiros que usam em nossas casas espetos de pau, como se diz popularmente, descurando de nossas coisas porque muitas vezes cuidamos em excesso das coisas dos outros. Sobre momentos de tristeza e solidão íncitos à advocacia, tomemos de exemplo as 5 situações de que trato nesse desagravo público. Doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus foi expulsa da sala de audiência na companhia de seu cliente, foi excluída da sala de audiência na companhia de seu cliente no momento da aprovação da sentença, porque talvez aos olhos do juiz a sentença seja um ato secreto. Não é secreto. Doutores Elvis Aparecido de Camargo e doutora Simone Mendes Godinho, ofendidos publicamente e gravemente por mensagens e textos divulgados em internet por uma suposta página noticiosa. Foram ofendidos pelo simples fato de agirem de maneira combativa na advocacia. Foram taxados, abro aspas, como uma máfia, um grupo de pessoas que resolveu enganar o prefeito para se manter no cargo de confiança, advocacia pública. Vejam o que se disse dos colegas. Dr. Lázaro Martins de Souza Filho, advogado experimentadíssimo, com décadas de advocacia, esse pedido de desagravo eu que relatei, no cumprimento do seu dever profissional, quando vigorava um período mais tenebroso da pandemia, foi absurdamente rotulado por decisão escrita, de omisso, não diligente, ao passo que o que se viu no comportamento desse denodado advogado no caso concreto foi o oposto. Defesa dos interesses do cliente, mesmo sob os desafios imensos da crise sanitária que vivemos. Dr. Lázaro Martins de Souza Filho foi taxado pelo magistrado como tendo preferido ficar no conforto do seu lar, ao invés de ir ao fórum, por decisão escrita. Setor de cartas precatórias aqui de São Paulo. Imagine cumprir uma carta precatória durante a pandemia, um ato físico de constrição de bens. Doutores Bruno Bottiglieri Freitas Costa e Dr. Allan Kardec Campo Iglesias, cujo escritório, pasmem, sofreu uma batida policial sem qualquer ordem judicial ou comunicação prévia à OAB, simplesmente porque os combativos doutores atuaram em defesa do seu constituinte em tribunal da Justiça Militar. Incomodaram talvez algum interesse, ato contínuo, o escritório sofre uma batida policial. Ignorando-se a inviolabilidade do escritório, ignorando-se a Constituição, ignorando-se o Estatuto da Advocacia. Doutora Sabrina Cardoso da Silva Alves, que tive o prazer de conhecer aqui há pouco, postulando a defesa de interesses de seu cliente, em agência do INSS. Imaginem a dificuldade do tema, previdência. A pessoa espera anos por um benefício previdenciário legítimo, não acontece nada por anos, e o advogado é o condutor da má notícia. Não houve andamento. Tratada de maneira desrespeitosa, em público, na agência, simplesmente porque pediu para ser atendida e queria saber onde deveria ser atendida. Foi tratada de maneira desrespeitosa, ignominiosa, por uma funcionária da agência. Pois é disso que estamos a tratar neste momento, do exercício de uma missão de vida solitária, de um sacerdócio solitário, de uma espécie de incumbência que o destino nos atribuiu e que levamos anos, décadas ou uma vida inteira para compreender o porquê. O porquê.
E como toda missão de vida, ou todo sacerdócio, muitos são os espinhos que se nos apresentam e que dolorosamente se inserem em nossas peles. E temos que retirá-los sozinhos. E secar sozinhos as gotas desse sangramento moral que porventura vertem dessas feridas causadas por esses espinhos. Sempre sozinhos. Sabemos que ofensas profissionais, pese o nome que têm, não são apenas profissionais, transbordam o aspecto profissional e atingem âmbitos pessoais, humanos, subjetivos, doem e doem muito. Os nobres colegas hoje desagravados sentiram-se, penso eu, tenho certeza, sós nos dias em que lhes foram dirigidos os desrespeitos que arrolei acima. Sentiram-se sós. Daí a solidão a que me refiro. É a solidão de quem tem em si a última trincheira contra o desrespeito, o último muro contra o absurdo, contra a ilegalidade. É a solidão de quem, imbuído de pétreo senso de dever e de justiça, não abandona o seu cliente mesmo quando este abandona a si próprio. Somos, por vezes, os únicos a acreditar na causa, estando os clientes muitas vezes acometidos pela desesperança provocada pelos desvãos do destino forense. Nem o cliente acredita, e nós ali na nossa profissão de fé. Mas há de ser assim. Afinal, o que é uma profissão? Investiguemos a palavra profissão, muito próxima de professor, de professar, de profecia, de profeta. Profissão, professar, professor são palavras muito próximas em termos de origens. Do latim professio onis. Em suma, levar algo em que se acredita adiante. Professar. Levar uma convicção adiante. O professor faz isso, advogado faz isso na sua profissão, qualquer profissional faz isso. Mas nós sabemos que a nossa profissão é caracterizada por conduzir uma fé adiante. E é essa condição adiante da fé, no que se faz e no que se exerce, que torna a advocacia uma bonita, aliás, lindíssima profissão. O filósofo Voltaire, no século XVIII, já disse: a advocacia é o mais belo estado do homem. O mais belo estado do homem. E por que eu o disse? Por que eu disse? Porque nenhum outro profissional tem um contato tão estreito com as grandezas e as misérias do ser humano. E por isso mesmo é o advogado um dos mais incompreendidos, embora sejam os advogados amantes e defensores intransigentes da liberdade. Defendem a liberdade, mas não são compreendidos, não somos compreendidos por defender a liberdade muitas vezes. Esse denodado amor à liberdade é que exige dos advogados serem como são, cultores do direito, da sensibilidade, do altruísmo e da abnegação. Os nobres colegas que hoje recebem o justo desagravo e o restabelecimento honorífico de suas prerrogativas agiram com fé. Levaram adiante essa fé gigante que tem em seus princípios profissionais, com convicção de que advogados e advogadas devem ser respeitados. Não se dobraram diante da ofensa e do arbítrio. E hoje tem de toda a classe uma das mais sensíveis e belas homenagens que um advogado se lhe pode prestar: o desagravo público. Aqui acaba a solidão. Hoje não é dia de solidão. Hoje é dia de congraçamento. Falamos de oração? Se falamos de oração, falamos de culto. Esse culto aqui é um culto a nós mesmos. Nós estamos aqui abraçados emocionalmente, moralmente, falando de nós. A solidão abriu espaço hoje para o convívio restabelecedor da honra. E aqui há um belíssimo paradoxo. Hoje, nobres colegas, vocês não estão sós. Estão cercados por todo o carinho, por toda a homenagem, por todo o respeito que a classe dos advogados, a nobre classe dos advogados, lhes pode envidar. Hoje celebra-se aqui o fim da desonra e da ofensa que foram intentadas contra vossas excelências, que têm agora, formalmente, sua honra profissional desagravada e restabelecida. É como se todos aqui, em uníssono, dissessem: os senhores, os advogados agravados e que hoje estão desagravados, os senhores estão ladeados por nós, e que isto sirva de demonstração que seus pares os respeitam e os dignificam, assim como os senhores dignificam a classe, dignificam a beca que vestem ao advogar. E vejam a relevância moral da beca, o símbolo de nossas vestes nas cortes. O jurista italiano Piero Calamandrei,
grande processualista do século XX, certa vez afirmou que queria ser enterrado com a sua beca. Porque, abro aspas, se ela me ensinou a abrir os portões de masmorras, me ensinará a abrir a porta dos céus. Encerrando esta oração, senhores e senhoras, e em se tratando de uma oração, não poderia deixar de reproduzir breves trechos da oração de São Francisco, os quais se amoldam com exatidão ao que essencialmente compõe nossa profissão, a advocacia. 3 trechos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Notem bem, caros colegas, as ofensas profissionais irrogadas contra vossas senhorias, vossas excelências, e hoje desagravadas, talvez tenham produzido dúvidas, hoje superadas pela fé. Tais ofensas consistiram em evidentes erros, hoje espancados pela verdade. Essas mesmas ofensas geraram, talvez, desespero, hoje curado pela esperança. Destaco: fé, verdade e esperança, esses 3 sentimentos de que se imbuíram doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, doutor Elvis Aparecido de Camargo, doutora Simone Mendes Godinho, doutor Lázaro Martins de Souza Filho, doutor Bruno Bottiglieri Freitas Costa, Allan Kardec Campo Iglesias e doutora Sabrina Cardoso da Silva Alves, esses 3 sentimentos, fé, verdade e esperança, asfixiaram a dúvida, o erro e o desespero produzidos pelas infames ofensas que lhes foram um dia dirigidas. Considerem-se assim cabalmente desagravados, doutores, e sigam felizes, serenamente felizes. Paz e bem a todos.